já sentiu, bem no fundo da sua alma, uma intensidade tão grande que parece que o mundo simplesmente não foi feito para você, como se carregasse um segredo poderoso demais para ser compreendido, uma luz que brilha com força demais para os olhos que só enxergam superficialidade, e se tudo aquilo que já te disseram, que você é exagerado demais, sensível demais, complicado demais, fosse na verdade a maior prova de que você é uma pessoa extraordinariamente rara. Carl Jung, o mestre da psicologia profunda, deixou uma mensagem clara: o maior privilégio de uma vida é tornar-se aquilo que você verdadeiramente é, mas e se aquilo que você verdadeiramente é for tão diferente, tão intenso, tão fora do padrão, que simplesmente não cabe nos moldes que o mundo quer te impor? E se a sua intensidade, essa sensibilidade que te faz sentir tudo em camadas que os outros nem percebem, não for uma falha a ser corrigida, mas a marca registrada de uma personalidade singular, poderosa e rara? Imagine viver uma vida inteira sentindo-se um estranho no próprio corpo e na própria história, não por fraqueza, mas porque sua consciência opera em níveis que poucos alcançam, níveis que Jung chamou de consciência diferenciada. Mas esse poder vem com um preço, um fardo silencioso que a maioria não vê, mas que consome por dentro, criando um conflito invisível entre aquilo que você sabe ser e aquilo que o mundo espera que você seja. Você já notou que suas emoções parecem maiores, mais profundas, mais verdadeiras do que as das pessoas ao seu redor? Isso não é instabilidade, é uma sofisticação emocional que poucos têm. Jung chamou isso de complexos tonalizados de afeto, uma experiência que não apenas sente emoções, mas as vive como correntes oceânicas que transformam seu ser. Enquanto o mundo te pede para calar essa voz interior, para ser mais superficial, mais racional, mais comum, Jung nos alerta que suprimir essa profundidade não traz paz, traz neurose. Uma divisão interna cruel onde parte de você conhece a verdade, e outra parte luta para esconder quem você realmente é. Você já se sentiu exausto tentando apagar essa chama, tentando ser alguém menor para caber? A boa notícia é que essa intensidade pode ser a sua maior força, e Jung descobriu como transformar essa maldição em poder, em luz. Se algo dentro de você vibrou ao ouvir isso, se essa mensagem despertou uma inquietação, um chamado, continue comigo, porque reconhecer e aceitar esses sinais é o primeiro passo para liberar o gigante interior que está esperando para surgir e transformar não só a sua vida, mas o mundo ao seu redor. Você já reparou como sua mente não se contenta com respostas superficiais? Enquanto muitos aceitam o que lhes é dado, você sente uma necessidade incessante de questionar, de ir além, de cavar mais fundo no sentido das coisas, das pessoas, do mundo. Esse impulso não é mero capricho ou teimosia. É uma manifestação da sua alma buscando autenticidade, um sinal claro de uma consciência que se recusa a se conformar. Carl Jung chamou essa qualidade de função transcendente, a capacidade psicológica de atravessar os limites do óbvio e enxergar aquilo que permanece escondido à maioria. Você não se satisfaz com histórias rasas ou explicações prontas. Seu olhar é inquisitivo, sua mente é inquieta, e sua alma é sedenta por verdade, mesmo que essa verdade desfaça ilusões confortáveis e traga o peso da realidade nua e crua. Mas esse dom de questionar vem acompanhado de um custo silencioso e pesado: o isolamento. Você já sentiu essa solidão profunda que surge não pela falta de pessoas ao seu redor, mas pela sensação de que poucos conseguem verdadeiramente acompanhar o ritmo da sua mente, o calor das suas emoções e a profundidade dos seus questionamentos? Jung percebeu que essa é uma das sombras da consciência diferenciada. Ao desafiar a superfície, você desafia as zonas de conforto daqueles que o cercam, e isso gera desconforto, rejeição e até mesmo hostilidade velada. Quantas vezes você foi chamado de cínico, negativo ou até problemático, simplesmente por recusar aceitar o que todos tomam como verdade? A verdade é que você está despertando para algo que a maioria ainda não enxerga. Jung cunhou para você uma expressão poderosa: consciência profética. Você tem o dom de perceber os sinais antes dos outros, de antecipar mudanças, de intuir verdades que ainda não foram reveladas. Mas essa percepção precoce traz uma responsabilidade imensa, uma missão que ultrapassa o individual. Você não está apenas questionando por si, está abrindo caminhos para que outros também possam enxergar além das aparências e das convenções. Jung sabia que isso não é tarefa simples, e que muitos, por medo ou ignorância, tentarão te silenciar. Ainda assim, sua curiosidade não pode ser domada. É ela que te mantém vivo, mesmo nos momentos em que tudo parece perdido. Essa inquietação é o motor da sua evolução.
o chamado para sair do ordinário e caminhar na direção do extraordinário. Se você sente essa voz interior que não sossega, que te impele a olhar para dentro e para fora com um olhar crítico e amoroso ao mesmo tempo, você está no caminho certo. Esse caminho pode ser solitário, desafiador e cheio de obstáculos, mas é também a única rota que leva ao seu verdadeiro eu, aquele que Carl Jung tanto exaltou. E se esse mergulho profundo faz sentido para você, se essa inquietação já ressoa no seu coração, te convido a se inscrever aqui para continuar essa jornada de descobertas, porque entender a si mesmo é o maior dos desafios e o mais belo dos presentes que você pode se dar. Estamos juntos nessa busca pela autenticidade e pela verdade que liberta. Continue comigo. A independência que você carrega não é fruto do acaso ou de simples rebeldia. Ela é o resultado de uma jornada árdua, onde a solidão se tornou sua companheira e a autodescoberta, sua aliada. Carl Jung chamou essa conquista de individuação, o processo pelo qual você se torna inteiro, reconhecendo e integrando todas as partes de si mesmo, mesmo aquelas que a sociedade prefere que você esconda ou negue. Você não se tornou independente porque queria fugir dos outros, mas porque aprendeu que depender deles para validar seu valor é um terreno instável, uma areia movediça que afunda aqueles que não têm firmeza interna. Essa força que você construiu é um escudo contra a vulnerabilidade, uma armadura que protege o seu núcleo mais sagrado. Mas Jung nos lembra que essa independência verdadeira não é um estado de isolamento emocional, embora muitas vezes possa parecer assim. É um equilíbrio delicado entre estar consigo mesmo e estar aberto ao mundo, um estado onde você não se perde nas expectativas alheias nem abdica da sua autenticidade para agradar. No entanto, essa força que você cultivou inevitavelmente atrai tanto admiração quanto resistência. Há quem veja essa luz e se aproxime com sinceridade, desejando caminhar ao seu lado, mas também há quem se sinta ameaçado querendo diminuir o seu brilho para preservar suas próprias sombras. Jung observou que pessoas independentes como você são constantemente testadas nas relações, pois sua autonomia pode despertar inseguranças alheias que se manifestam como tentativas de controle ou manipulação. Você já percebeu como muitas vezes relacionamentos que pareciam promissores se desgastam porque o outro não consegue lidar com a sua força interior? Ou como por vezes, você se vê tentando proteger essa independência, não para afastar, mas para preservar a sua verdade. É o paradoxo da liberdade. Para estar junto de verdade, você precisa estar inteiro, e para estar inteiro às vezes precisa se afastar. A jornada da individuação não é sobre rejeitar o outro, mas sobre construir conexões que respeitem sua integridade e que por sua vez encorajem o crescimento mútuo. Jung sabia que esse caminho é solitário, porque poucos têm a coragem de enfrentar as próprias sombras e abraçar a complexidade humana que você já começou a reconhecer em si mesmo. Mas essa solidão tem um propósito. Ela é o espaço sagrado onde você aprende a se sustentar, a confiar em sua própria voz e a discernir entre quem realmente ressoa com seu ser e quem tenta apagar sua luz. Jung enfatizou que a verdadeira independência não é uma fortaleza intransponível, mas um espaço de liberdade onde você pode escolher seus relacionamentos de maneira consciente e saudável. Esse processo pode ser doloroso. O rompimento com antigos padrões, com expectativas familiares e sociais, pode provocar o que Jung chamou de noite escura da alma, um momento de profunda crise existencial, onde tudo que parecia certo desaba, e você precisa reconstruir sua identidade com as próprias mãos. É nesse ponto que muitos desistem, mas também é onde ocorre a verdadeira transformação. Quem atravessa essa escuridão emerge com uma compreensão ampliada de si mesmo e do mundo. Aprende a valorizar não apenas a companhia dos outros, mas sobretudo a sua própria presença. Descobre que a solidão, longe de ser um castigo, é um terreno fértil para o florescimento do self. E é nesse lugar que você começa a atrair não apenas pessoas, mas almas, aquelas que também buscam profundidade, verdade e conexão genuína. Jung chamava isso de ressonância psicológica, o fenômeno pelo qual seres autênticos se reconhecem e se aproximam em meio à vastidão da existência. Assim, a independência deixa de ser um fardo e se transforma em um portal para relacionamentos mais conscientes, onde o respeito pela singularidade de cada um é a base do encontro. É o convite para abandonar os papéis desgastados de necessidade e dependência e entrar numa dança de parceria verdadeira.
Essa etapa da jornada não é para todos, pois requer coragem para enfrentar o desconforto da mudança e a paciência para se reconstruir em novas bases. Mas quem se permite esse caminho está inaugurando um capítulo de liberdade e autenticidade, longe das máscaras e das expectativas que o mundo insiste em impor. Jung acreditava que esse processo é o verdadeiro sentido da vida psicológica, não apenas sobreviver às dificuldades, mas emergir delas com uma identidade fortalecida, capaz de contribuir para a evolução da consciência humana. Você já está trilhando esse caminho, mesmo que às vezes pareça solitário e árduo. A cada passo você se aproxima mais do seu eu genuíno, aquele que não precisa se moldar para caber no mundo, mas que cria seu próprio espaço de significado e expressão. Essa independência é, na verdade, um chamado para que você viva com mais coragem, mais verdade e mais presença. E assim a persona que outrora tentou sufocar sua essência começa a se dissolver, dando lugar a um ser mais integrado, que sabe quem é e para onde vai. Esse é o poder da individuação. E é esse poder que te torna único, raro e indispensável para o avanço da consciência coletiva. A sua intuição não é um simples palpite ou uma sensação passageira. Ela é uma força poderosa que te conecta a dimensões invisíveis da realidade. Uma percepção que vai além do que os olhos podem ver ou as palavras podem expressar. Carl Jung revolucionou a compreensão da intuição ao defini-la como uma função psicológica legítima, uma forma de saber que surge do inconsciente e traz à tona possibilidades, imagens e insights que escapam à lógica consciente. Essa capacidade de captar o que está oculto é um dom raro, um canal aberto para o que Jung chamou de imaginação ativa, onde a mente inconsciente fala através de símbolos, sensações e percepções sutis. Você não apenas observa o mundo, você o sente em camadas, detecta o que está por trás das máscaras, percebe as emoções não ditas e capta as mudanças invisíveis na energia das pessoas ao seu redor. Quando alguém diz que está tudo bem, mas seu corpo revela tensão ou angústia, você percebe. Quando uma sala está carregada de uma tensão silenciosa que ninguém comenta, você sente isso pulsar no ar. Essa sensibilidade não é paranoia nem exagero. É um sinal claro de que sua psique está sintonizada em frequências que a maioria desconhece. Porém, esse dom também traz desafios. Jung alertou que sem os limites adequados, a intuição pode se transformar em um peso, um campo aberto para que você absorva dores, ansiedades e conflitos que não pertencem a você. É comum que pessoas como você acabem assumindo o papel de terapeutas não oficiais, carregando emocionalmente aqueles que não conseguem expressar sua própria dor. O perigo reside no risco de perder o contato com sua própria essência enquanto tenta entender e resolver o sofrimento dos outros. Jung percebeu que muitos intuitivos acabam sacrificando suas próprias necessidades emocionais e psicológicas, tornando-se vasos para as crises alheias e, com o tempo, se esgotam. Mas há uma saída para essa armadilha: o estabelecimento consciente de limites internos, o que Jung denominou fronteiras psicológicas. Aprender a delimitar onde termina sua responsabilidade emocional e onde começa a do outro é fundamental para preservar a saúde mental e continuar usando sua sensibilidade como um instrumento de crescimento e não de desgaste. Esse equilíbrio não significa fechar o coração, mas sim cultivar discernimento. Significa escolher para quem e quando você oferece seu espaço interno, e reconhecer que nem todos merecem acesso irrestrito à sua profundidade. É um aprendizado que transforma o que antes parecia um fardo em uma verdadeira superpotência. Essa habilidade permite que você mantenha sua autenticidade e seu bem-estar, mesmo em ambientes caóticos ou emocionalmente desafiadores. Jung enfatizou que a verdadeira maturidade psicológica inclui essa capacidade de navegar entre a empatia e a autopreservação sem se perder nem se alienar. O desenvolvimento dessa fronteira interna é um convite para que você valorize seu tempo e energia, sabendo que são recursos preciosos e limitados. Isso não diminui seu valor nem sua capacidade de amar. Pelo contrário, fortalece sua presença e torna sua contribuição para o mundo mais significativa. Você que sente a complexidade do invisível, tem um papel essencial em trazer luz para o que está encoberto, em traduzir o silêncio das emoções e dar voz ao que é não dito. Mas Jung também sabia que essa missão só é possível quando você está inteiro, equilibrado e protegido.
Em um mundo onde a superficialidade predomina, sua intuição aguçada é uma bússola que aponta para a verdade profunda, e é essa verdade que transforma, cura e conecta. Por isso, valorize esse aspecto de sua personalidade, cuide dele com respeito e paciência. Se você está reconhecendo esse dom dentro de si, talvez seja o momento de refletir sobre como anda cuidando dele. Se esta reflexão está fazendo sentido, deixe seu like e mostre que você valoriza a profundidade e a autenticidade na jornada humana, porque cada gesto de reconhecimento é uma semente que fortalece a comunidade daqueles que, como você, navegam nas águas profundas da consciência com coragem e sabedoria. Existe algo profundamente inquietante em ser alguém que escolhe o significado em vez da aceitação social. Carl Jung chamou essa jornada de o privilégio de uma vida. Tornar-se quem você realmente é, mesmo que isso signifique rejeitar as expectativas e os desejos impostos pela cultura ao seu redor. Para muitos, essa é uma trajetória árdua, marcada por conflitos internos e isolamento, mas para quem possui essa raridade de consciência, é uma necessidade psíquica fundamental. Você não escolheu buscar sentido em detrimento da popularidade. Seu inconsciente exigiu isso. Seu ser rejeita as máscaras e falsidades, porque sabe que viver em contradição consigo mesmo gera um tipo particular de sofrimento, algo que Jung descreveu como neurose. Essa não é uma doença, mas um sinal de que a alma está em rebelião, clamando por autenticidade. Muitos tentam viver vidas superficiais, almejando aceitação, mas acabam se sentindo vazios, desconectados, como se algo essencial tivesse sido abandonado no caminho. Você, por outro lado, sente um vazio que não é preenchido por aplausos ou pela aprovação alheia. Esse vazio é um chamado para algo maior, uma urgência interna que faz com que você não se contente com nada menos que o verdadeiro significado. É como se seu espírito carregasse um mapa invisível, uma bússola interna que aponta para destinos que a maioria sequer ousa imaginar. Esse caminho de significado pode parecer solitário, pois muitos à sua volta não compreendem a profundidade de suas buscas nem o peso que elas carregam. Você pode se sentir um estrangeiro em sua própria cultura, incompreendido e até rejeitado por não se conformar. Mas Jung também descobriu algo revolucionário. Aqueles que vivem para o significado não apenas sobrevivem a esse isolamento, eles se tornam catalisadores para a evolução da consciência humana. Sua recusa em aceitar o superficial desafia a todos ao seu redor a confrontar suas próprias máscaras e medos. Você é um farol que, mesmo na escuridão, aponta para a possibilidade de uma vida mais plena e verdadeira. A sua busca não é apenas pessoal, é um chamado coletivo, uma missão que transcende o ego e conecta você com algo muito maior. Jung chamou isso de função transcendente, a capacidade do inconsciente de promover uma integração que vai além do conflito interno, criando novas possibilidades e um sentido mais profundo para a existência. Essa responsabilidade, embora poderosa, pode ser também um fardo, porque não é fácil manter-se firme na própria verdade quando o mundo insiste para que você se encaixe, para que você se renda ao conforto da mediocridade. É um constante exercício de coragem e resistência, que exige você esteja atento para não cair nas armadilhas do orgulho ou da arrogância, que podem se disfarçar de autoconfiança. Além disso, o caminho do significado muitas vezes implica deixar para trás pessoas, lugares e crenças que antes faziam parte de sua identidade. Isso pode ser doloroso, uma espécie de morte psicológica necessária para que o novo possa nascer. Jung chamou esse processo de individuação, o renascimento que ocorre quando você descobre a si mesmo para além das limitações externas. Esse processo de transformação é acompanhado de uma sensação de solidão profunda, a chamada noite escura da alma. Não é um vazio comum, mas um espaço onde você se encontra face a face com sua própria essência, nu e vulnerável. Passar por essa fase é essencial para que sua personalidade rara possa florescer em sua plenitude. E embora essa jornada pareça solitária, Jung revelou que ela também cria conexões inesperadas, pessoas que vibram na mesma frequência, que buscam profundidade e autenticidade, que se tornam companheiras de caminho na construção de um mundo mais consciente. Você não está sozinho, mesmo que pareça estar. Reconhecer essa busca por significado é um passo fundamental para a transformação. Você pode começar a perceber que suas insatisfações, suas inquietações e suas escolhas são parte de um processo maior, que não deve ser temido, mas abraçado como a chama que guia seu destino. Então, enquanto avança nessa jornada,
lembre-se que a busca pelo significado não é um luxo, mas uma necessidade da alma, e que cada desafio, cada momento de dúvida e cada passo rumo à autenticidade são marcos de um caminho que, embora difícil, é profundamente libertador e cheio de propósito. Crescer além dos ambientes e das pessoas que antes nos definiram é um rito de passagem que poucos compreendem em sua verdadeira profundidade. Carl Jung nos ensinou que o maior drama da existência muitas vezes não está nos eventos externos, mas na morte e renascimento psicológicos que experimentamos ao longo da vida. Quando você começa a viver de acordo com sua essência, rompe os limites daquilo que o cerca, os velhos padrões, as expectativas impostas, as relações que antes lhe davam conforto e segurança, e se depara com um território desconhecido, solitário e ao mesmo tempo, libertador. Esse processo de crescimento, essa evolução que desafia o familiar, não é linear, não é um trajeto tranquilo e previsível. É um caminho cheio de sombras, perdas e dúvidas. Muitas vezes, as pessoas que você amava e que faziam parte da sua história passam a olhar para você como alguém estranho, como se você tivesse se tornado outra pessoa. Não porque tenha mudado superficialmente, mas porque agora você vive de forma mais autêntica, livre das máscaras e condicionamentos que antes carregava. Jung chamou esse processo de morte psicológica, não a morte física, mas a dissolução de velhos eus, versões suas que não servem mais, que precisam morrer para que o novo possa nascer. Essa morte traz consigo um luto profundo, uma saudade do que foi, do que era seguro, do que parecia ser você mesmo. E ao mesmo tempo, ela abre espaço para o renascimento, para a redescoberta de si mesmo em níveis mais profundos, mais autênticos. Mas essa transição não acontece sem um custo. É comum que nesse momento, você experimente o que Jung denominou a noite escura da alma, uma sensação de isolamento existencial que ultrapassa a solidão comum. É como estar num ponto onde todas as certezas desmoronam, onde o antigo mundo desaparece e o novo ainda não se manifesta claramente. Você se encontra sozinho, não porque não haja pessoas ao redor, mas porque sua alma caminha numa frequência que poucos conseguem acompanhar. A noite escura é um teste à sua determinação, à sua coragem para permanecer fiel a si mesmo diante da ausência de respostas claras, do medo do desconhecido e do desejo intenso de voltar para o conforto da antiga zona de segurança. Mas Jung nos lembra que esse é um momento essencial para o verdadeiro despertar, para a formação de um self integrado, que reconhece tanto a luz quanto as sombras internas. A passagem por essa fase é o que permite a você estabelecer novas conexões, não superficiais, mas profundas, significativas e autênticas. Jung chamou essa ressonância psicológica, o fenômeno pelo qual pessoas que vivem com integridade e profundidade acabam se encontrando, criando vínculos baseados em reconhecimento mútuo da complexidade humana. E é essa conexão genuína que cura as feridas da alienação que o processo de individuação inicialmente cria. Ao abandonar as relações baseadas em papéis falsos, você atrai aqueles que o aceitam pelo que realmente é. Eles reconhecem o valor de sua autenticidade, mesmo que ela venha acompanhada de imperfeições, dúvidas e contradições. Porque ser inteiro é aceitar tudo isso como parte da jornada. Nesse ponto, você percebe que crescer não significa afastar-se dos outros para sempre, mas estabelecer limites verdadeiros, espaços onde sua essência pode florescer sem a necessidade de se conformar ou se diminuir para ser aceito. Jung nos ensinou que esses limites são fundamentais para a saúde psíquica. Eles não isolam, mas protegem, permitindo que você se relacione com o mundo a partir de um lugar de verdade. Por fim, a consciência dessa evolução traz consigo um novo senso de propósito e pertença. Não um pertencimento às massas, às multidões que buscam segurança na conformidade, mas a um grupo seletivo e invisível para muitos, que caminha junto na busca pela autenticidade e pela expansão da consciência. É um círculo silencioso de almas raras, que compreendem o preço e a beleza de serem quem realmente são. E assim, mesmo que às vezes a estrada pareça solitária, você carrega a certeza de que está trilhando o caminho que só os corajosos ousam seguir, aquele que leva a verdadeira liberdade interior à profundidade de ser e à conexão real com o mundo e consigo mesmo. Em um mundo dominado pela pressa, pelo superficial e pelo barulho constante, há uma qualidade rara que se destaca silenciosamente: a presença profunda. Carl Jung percebeu que a verdadeira conexão entre seres humanos vai muito além das palavras ou das aparências. É um encontro entre almas que acontece no silêncio, no espaço criado para que o outro seja visto, ouvido e reconhecido em sua totalidade.
Quando você possui essa presença, você não precisa provar nada. Não é sobre ser o mais eloquente, o mais carismático ou o mais extrovertido. É sobre estar genuinamente presente, oferecendo um espaço seguro onde a complexidade humana pode respirar sem julgamento. Jung chamou isso de menos espaço de sustentação psicológica, um lugar interno e externo onde as pessoas podem se permitir ser verdadeiras, onde o peso das máscaras pode ser aliviado. Mas essa capacidade não é comum nem fácil. Exige de você uma sensibilidade apurada, um olhar atento para os detalhes invisíveis, as nuances sutis das emoções alheias. Você percebe, quando alguém tenta esconder sua dor, quando uma palavra dita tem mais significado do que aparenta. Você cria uma ponte entre o visível e o invisível, entre o dito e o não dito. No entanto, há um risco embutido nessa dádiva: o esgotamento. Muitos que carregam esse dom acabam se perdendo no esforço constante de acolher o outro, esquecendo-se de cuidar de si mesmos. Jung identificou esse padrão como a síndrome do ajudante inconsciente, o desgaste silencioso de quem vive para sustentar os espaços emocionais alheios, muitas vezes à custa da própria saúde psíquica. Você já se viu naquela posição em que todos esperam que você seja o pilar, o ombro, a voz da razão, onde suas palavras são usadas para acalmar tempestades emocionais que nunca foram suas, e sua energia se esvai enquanto o mundo continua seu curso implacável. Esse é o paradoxo da presença profunda. Quanto mais você dá, mais invisível pode se tornar para aqueles que recebem. Mas Jung também nos oferece uma saída, uma lição essencial que muitos ignoram. A chave não está em fechar o coração, mas em estabelecer limites conscientes, em aprender a discernir quem merece acesso ao seu espaço interno e quem apenas o utiliza sem reciprocidade. Essa distinção sutil é o que separa o guardião da presença do mártir da invisibilidade. Manter essa presença equilibrada requer coragem e autoconhecimento. Requer que você se permita ser vulnerável sem perder sua integridade, que saiba quando dizer não sem medo de rejeição, que cultive a arte de sustentar sem se sacrificar. É um processo contínuo, uma dança delicada entre abertura e proteção. Além disso, Jung nos mostra que essa capacidade de criar espaços seguros é um dom vital para o coletivo. Em tempos onde a superficialidade predomina, ser alguém que verdadeiramente escuta, que se importa e que presencia o outro sem pressa, é revolucionário. É uma força silenciosa que pode transformar relações, curar feridas antigas e inspirar autenticidade. Essa qualidade desperta a confiança profunda, aquela que não precisa de palavras para se manifestar, porque se traduz em atitudes, gestos e presença constante. Pessoas com essa habilidade atraem outras que também buscam um refúgio verdadeiro, e juntos formam círculos de cura e crescimento que ultrapassam o tempo e o espaço. No entanto, reconhecer e valorizar essa presença em si mesmo pode ser desafiador. Muitas vezes, a sociedade não recompensa o silêncio atento, o olhar compassivo que permanece firme diante da complexidade humana. É fácil se sentir invisível ou subestimado, mesmo sabendo que seu impacto é profundo e duradouro. Se você se identificou com essa forma rara de estar no mundo, talvez esteja na hora de reconhecer seu valor e aprender a proteger esse espaço sagrado. Permita-se cultivar essa presença com consciência, para que ela não seja esgotada pelo peso das demandas externas. E lembre-se, ser essa presença não significa carregar o mundo sozinho. Significa estar disponível de forma íntegra, mas também se cuidar com o mesmo amor que dedica aos outros. Se algo do que falei ressoou em você, deixe nos comentários o que significa essa presença em sua vida. Compartilhe suas experiências, suas dificuldades e seus aprendizados. Saber que não estamos sós nessa jornada fortalece a todos nós, porque afinal presença verdadeira é uma luz que não apenas ilumina o caminho dos outros, mas também acende a nossa própria alma. Há uma percepção sutil que poucos conseguem compreender, mas que para você é tão natural quanto respirar. A capacidade de enxergar além da superfície, de sentir os fios invisíveis que conectam emoções, histórias e energias. Carl Jung chamava isso de intuição profunda, uma função psíquica que transcende o racional e nos conecta a um conhecimento ancestral, um saber que não pode ser explicado em palavras, mas que se manifesta como certeza no silêncio do ser. Essa intuição não é um mero pressentimento superficial, é uma verdadeira percepção do inconsciente, o reino das imagens, símbolos e emoções não verbalizadas que moldam nossa realidade interna e externa. Pessoas com essa qualidade possuem um radar psicológico capaz de captar aquilo que a maioria não vê, as tensões ocultas, as verdades não ditas.
os desequilíbrios sutis que passam despercebidos no cotidiano. Porém, esse dom traz consigo um fardo que muitos desconhecem. Sentir o que não é dito, perceber o que está oculto, significa carregar um peso invisível que corrói silenciosamente. É como carregar o mundo nas costas, não o mundo real, mas o mundo emocional e psíquico dos outros, acumulado em seu próprio campo de energia. Jung percebeu que essas pessoas frequentemente se tornam terapeutas inconscientes, absorvendo dores alheias, regulando emoções externas e, sem perceber, se perdendo no labirinto emocional dos que a cercam. O risco maior é perder o contato consigo mesmo nessa dança delicada. A intuição profunda, se não for acompanhada de limites conscientes, pode se transformar em uma armadilha onde você se torna um receptáculo dos conflitos e sofrimentos alheios, sufocando sua própria voz, suas próprias necessidades. Jung alertava para o perigo da ausência de fronteiras psicológicas. Quando o espaço interno se dilui, a pessoa deixa de ser protagonista de sua própria história e vira coadjuvante nos dramas dos outros. É nessa interseção que muitos intuitivos se veem consumidos pelo esgotamento, pela confusão emocional, pela sensação de não saber onde termina o outro e onde começa o eu. A mente e o corpo passam a funcionar em um ritmo acelerado, repletos de estímulos que não pertencem originalmente a eles, gerando ansiedade, insônia, irritabilidade e uma sensação de vulnerabilidade constante. Contudo, Jung também ensinou que esse dom pode ser uma poderosa ferramenta de transformação, desde que você aprenda a cultivar o que ele chamou de limites psicológicos. Esses limites não são barreiras rígidas que bloqueiam o mundo, mas sim estruturas flexíveis que permitem que você esteja aberto para perceber o outro sem se perder no outro. São como uma pele que protege e ao mesmo tempo permite o toque, que acolhe e diferencia. Desenvolver esses limites requer autoconhecimento e disciplina emocional. É aprender a reconhecer quando sua energia está sendo drenada, quando você está assumindo responsabilidades que não são suas, e quando precisa se afastar para restaurar sua integridade. É um processo que envolve honrar seu próprio espaço interior, suas emoções e pensamentos, ao mesmo tempo que mantém sua sensibilidade aguçada para o mundo ao redor. Além disso, Jung destacou que a intuição profunda é uma ponte entre o consciente e o inconsciente, uma via para o autodesenvolvimento e a individuação. Ela não serve apenas para captar o que está oculto no outro, mas para iluminar partes esquecidas ou reprimidas de si mesmo. É uma ferramenta para descobrir sua verdadeira essência, para acessar o conhecimento interno que guia a alma em sua jornada. Ao aprender a confiar nessa intuição, ao mesmo tempo em que pratica o cuidado com seus limites, você se torna um guardião de si mesmo e dos outros. Passa a atuar como um catalisador de cura e autenticidade, criando ambientes onde as pessoas podem se expressar com verdade e vulnerabilidade, sem medo de julgamento ou rejeição. Essa habilidade singular cria uma ressonância que transcende o tempo e o espaço, estabelecendo conexões profundas que tocam não apenas a mente, mas o coração e a alma. É uma presença que não pode ser substituída por palavras vazias ou gestos superficiais, pois fala diretamente à essência do ser humano. No entanto, para que essa capacidade floresça plenamente, é indispensável que você mantenha um equilíbrio constante entre abertura e proteção, entre sensibilidade e firmeza. Jung nos lembra que o caminho da individuação não é linear, é uma dança entre luz e sombra, entre dar e receber, entre o eu e o outro. Portanto, a intuição profunda, esse dom raro, é ao mesmo tempo um convite e um desafio. Um convite para mergulhar nas profundezas do inconsciente com coragem e honestidade, e um desafio para preservar a integridade do seu ser enquanto navega pelas complexidades do mundo. Só assim você poderá usar essa habilidade não como um fardo, mas como uma fonte inesgotável de sabedoria, compaixão e poder pessoal. É através desse equilíbrio que se constrói a verdadeira liberdade interior e se abre caminho para uma vida rica em significado e conexão autêntica. Este é o convite que Carl Jung nos deixou: olhar para dentro, confiar na sabedoria que emerge da sombra, e aprender a manter limites que protejam nossa essência sem fechar nosso coração. Uma jornada que, embora desafiadora, é a chave para despertar o potencial pleno da personalidade rara que você já carrega dentro de si. Há uma força que para a maioria permanece invisível, mas que para você é inescapável: a busca incansável pelo sentido. Em um mundo que valoriza o superficial, o rápido, o imediato, sua alma clama por algo mais profundo,
algo que vá além da aparência, algo que toque o âmago da existência. Carl Jung compreendeu que essa sede de significado não é uma escolha casual, mas um imperativo psicológico inerente àqueles com consciência diferenciada, um chamado para transcender a banalidade e habitar a autenticidade. Essa busca pelo significado não é simples. Ela exige coragem para rejeitar as narrativas que a sociedade empurra com facilidade, para questionar valores que muitos aceitam sem questionar, para abrir mão da aprovação social em troca da fidelidade a si mesmo. É um caminho solitário, que pode levar a sentimentos de alienação, a ser rotulado como estranho ou até mesmo subversivo, porque você se recusa a encaixar-se em moldes que teimam em reduzir a complexidade humana a fórmulas prontas. Mas Jung viu nessa inquietude um potencial transformador. Ele chamou essa energia de menos função transcendente, a capacidade do inconsciente de conectar opostos, de criar sínteses que ampliam a consciência e que conduzem ao processo de individuação. É esse processo que torna possível viver uma vida plena, não uma existência fragmentada pela dissonância interna entre o que somos e o que fingimos ser. Porém, há armadilhas nessa jornada. Muitas vezes, a busca por significado pode se transformar em uma prisão, quando o ideal de autenticidade se torna rígido demais, intolerante à imperfeição e à complexidade humana. O risco é transformar a busca em dogma, a autenticidade em julgamento severo, a diferença em isolamento. Jung alertou que a verdadeira integração não rejeita as contradições, mas as acolhe como partes essenciais do ser. A consciência diferenciada não é um pedestal para a superioridade, mas um espaço de humildade diante dos mistérios da existência. Aquele que busca sentido deve também buscar a compaixão, por si mesmo e pelos outros, reconhecendo que a jornada é coletiva, que cada pessoa carrega seu próprio fardo e seu próprio brilho. Essa responsabilidade de viver em alinhamento com a verdade interna torna-se então um ato de serviço. Pessoas como você não apenas mudam suas próprias vidas, elas impactam o tecido social ao seu redor, abrindo caminhos para novas formas de conexão, novos modos de ver o mundo e a si mesmos. Jung via esses indivíduos como pioneiros da consciência humana, aqueles que impulsionam a evolução psicológica e espiritual da humanidade. Mas essa missão exige resiliência, exige que você aprenda a lidar com o desconforto do desconhecido, com a dor do desapego, com a necessidade de romper com padrões antigos que já não servem mais. Requer que você desenvolva uma sabedoria que sabe quando lutar e quando ceder, quando insistir e quando deixar ir. Jung enfatizou que a verdadeira maturidade psicológica surge quando conseguimos abraçar a incerteza sem perder a firmeza interna. Aquele que se entrega ao fluxo da vida com coragem, que mantém sua autenticidade mesmo diante da rejeição ou incompreensão, é quem realmente trilha o caminho do indivíduo raro. Por fim, essa busca pelo significado revela uma verdade essencial: não existe uma fórmula pronta para a vida autêntica. Cada jornada é única, cada ser é singular em sua expressão. O que Jung nos convida a fazer é cultivar a coragem para ser quem somos, com todas as nossas contradições, profundidades e sombras, e permitir que essa coragem seja o farol que ilumina o caminho para nós e para os outros. Essa é a dádiva dos que carregam personalidades raras, não apenas a capacidade de sentir e questionar, mas o poder de transformar o mundo ao seu redor pelo simples ato de ser verdadeiro. Chegar até aqui não é casualidade. Você que acompanha este caminho, que se reconhece nas profundezas dessa jornada rara, está diante de uma revelação poderosa. Ser uma personalidade rara é carregar um fardo e um presente que poucos têm coragem de assumir. Carl Jung nos ensinou que o verdadeiro privilégio da vida é tornar-se quem realmente somos, mesmo que isso nos faça diferentes, incompreendidos, às vezes até solitários. Mas é justamente nessa solidão que nasce a força para transformar não apenas a si mesmo, mas todo o mundo ao redor. Essa transformação, porém, exige um compromisso inabalável. É um convite para abraçar o que é desconfortável, para enfrentar o que o medo e a dúvida querem esconder. É um chamado para abandonar as máscaras, os papéis que nos aprisionam, e habitar a autenticidade que pulsa na essência do ser. Jung nos mostrou que o caminho da individuação, essa jornada para nos tornarmos inteiros, não é fácil, mas é o único que nos liberta da repetição de padrões vazios e do conformismo da mediocridade. Você que sente essa inquietação, que questiona o que a maioria aceita sem pensar, que mergulha nas complexidades da alma humana, sabe que essa busca não é superficial. Ela toca o que há de mais profundo em nós, o desejo por sentido, por conexão verdadeira, por uma vida que tenha eco além do tempo. Você não é apenas um espectador da vida, é um agente de mudança,
um farol na névoa, uma voz que desperta o sono coletivo. Mas essa luz, para brilhar com intensidade, precisa ser alimentada com cuidado e sabedoria. Jung nos advertiu sobre os perigos da inflação do ego, da ilusão de superioridade que pode surgir quando nos sentimos diferentes. O verdadeiro poder reside na humildade, na capacidade de reconhecer nossas limitações e vulnerabilidades sem deixar que elas nos definam. É nesse equilíbrio delicado que encontramos a liberdade de ser plenos, inteiros e verdadeiros. Agora, diante dessa revelação, surge uma pergunta fundamental: como você vai agir com esse conhecimento? Vai permitir que o medo e a dúvida silenciem sua voz única? Ou vai escolher abraçar sua singularidade como um dom sagrado, a força que move sua vida e inspira outros a fazerem o mesmo? Se você sentiu algo vibrar dentro de si ao longo deste vídeo, se alguma dessas palavras acendeu uma chama, saiba que não está sozinho. Este é um espaço para quem busca mais, para quem não se contenta com superficialidades, para quem sabe que a vida é uma jornada de autodescoberta constante. Inscreva-se no canal para continuar essa exploração profunda, curta o vídeo para fortalecer essa rede de consciência, e principalmente deixe seu comentário. Compartilhe qual desses sinais mais tocou sua alma, qual despertar ressoou em seu coração. Sua voz é essencial para construir uma comunidade de pessoas que valorizam a profundidade e a autenticidade. Lembre-se, ser uma personalidade rara não é um fardo, é uma missão. É o privilégio de olhar para dentro, de desafiar o comum, de abrir caminhos onde antes havia apenas silêncio. Jung acreditava que o futuro da humanidade depende daqueles que têm a coragem de ser diferentes, de enfrentar suas sombras e brilhar com sua luz própria. Você é parte desse futuro. Você é a mudança que o mundo tanto precisa. E ao escolher viver sua verdade, você está, silenciosamente, abrindo portas para que outros façam o mesmo. Obrigado por estar aqui, por compartilhar esse momento de profunda reflexão. Que essa jornada continue a revelar quem você realmente é, e que sua luz nunca se apague. Até o próximo encontro, onde continuaremos a desvendar juntos os mistérios da alma e a força das personalidades que transformam o mundo.